A paz do Senhor, irmão e irmã e ouvintes do canal Pão Celestial Oficial. Quem já vos cumprimenta nesta oportunidade, ouvintes, é o vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães. E ouvintes, nós vamos, nesta oportunidade, neste momento, aonde nós vamos iniciar hoje, ouvintes, neste domingo agora, uma série de 7 domingos, meditando na palavra de Deus, as 7 cartas de Apocalipse. E meu irmão e irmã, nesta oportunidade, neste primeiro domingo, nós vamos meditar na igreja de Éfeso. Ouvintes, onde Jesus instruiu, repreendeu, exortou, e aconselhou aquela igreja, porque o Senhor Jesus, ele se preocupa com a sua igreja. E ouvintes, já te peço, deixa o seu like, já inscreva-se no canal, você que não é inscrito ainda no canal Pão Celestial Oficial, porque este canal, ouvintes, é uma bênção de Deus para as nossas vidas, que o Senhor o permitiu para nos abençoar. Então inscreva-se, deixa o seu like, e temos orações, palavra e testemunho, ouvintes. É o verdadeiro e genuíno Evangelho do céu. Então, ouvintes, vamos meditar na palavra de Deus neste momento, a primeira carta. Mas antes, ouvintes, vamos a esta vinheta e já vamos meditar, lendo a primeira carta de Apocalipse, a igreja de Éfeso. Vamos à vinheta. A Bíblia Sagrada. Nela está contida a mente de Deus, a condição do homem, o caminho da salvação, a condenação dos pecadores e a felicidade dos crentes. Suas doutrinas são santas, seus preceitos são justos, suas histórias verdadeiras e suas decisões imutáveis. Leia a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Então vamos, ouvintes, agora. Está aí esta vinheta, porque a Palavra de Deus, ela é o guia, ela é a bússola, glória, para as nossas vidas. Ouvintes, pega a tua Bíblia agora, pega a tua Bíblia e vamos ler a Palavra de Deus. Minha Bíblia aqui, ouvintes, está aberta no livro de Apocalipse, aqui no capítulo 2. Ouvintes, que diz: Cartas às 7 igrejas da Ásia. Primeira carta à igreja de Éfeso. Vamos ler a palavra de Deus, ouvintes, no capítulo 2 e no versículo 1, que nos diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio das 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente, a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto que aborreces, as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ao que vencer, dá-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então está aí, ouvintes, está aí esta palavra, aonde nós vamos meditar agora, ouvintes. Neste domingo, que é o primeiro domingo, onde nós vamos meditar as 7 cartas. No próximo domingo, a segunda carta, que vai ser a igreja de Esmirna. Mas agora, ouvintes, vamos
meditar aqui no que nós lemos. Nós podemos ver, ouvintes, e trazer esta palavra para os nossos dias de hoje. Ou seja, vamos trazer esta palavra direcionada às igrejas de hoje. Ouvintes, as igrejas de hoje, no tempo do século 21, a igreja dessa época, uma igreja moderna. E aqui, ouvintes, esta palavra estava dizendo a igreja de Éfeso, que era uma igreja que se esforçava, uma igreja que trabalhava para o Senhor. Ou seja, era uma igreja que evangelizava, uma igreja que trabalhava na obra de Deus incessantemente. É uma igreja que não se negava, que não tinha, vamos dizer, o desânimo para trabalhar para Jesus. Tinha paciência. Uma igreja que se esforçava, que era uma igreja que era esforçada, uma igreja que lutava para evangelizar, para pregar o evangelho e fazer a obra de Deus. Era uma igreja que se preocupava em fazer a obra de Deus. Mas, ouvintes, a palavra de Deus diz que a igreja de Éfeso, aonde ali em Éfeso, ouvintes, tinha a idolatria, aonde a deusa Diana reinava ali. Mas o Senhor Jesus Cristo, ouvintes, dizendo a esta igreja que era uma cidade idólatra. E o Senhor estava preocupado com a igreja de Éfeso naquele lugar. Então, ouvintes, mas esta igreja, ela trabalhava, ela evangelizava, ela fazia obra, ela não cansava. Era uma igreja que tinha paciência, que sofria, mas o Senhor o falou e exortou dizendo: porém tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ouvintes, isso é muito preocupante. E se nós trazer para os nossos dias de hoje, vamos trazer esta palavra porque o Senhor Jesus não mudou, não. O Senhor Jesus, ele é o mesmo Jesus que falou ao anjo da igreja de Éfeso, ou seja, ao pastor da igreja. Ele também fala nos nossos dias e vamos trazer para os nossos dias esta palavra. Assim o Senhor está dizendo ao anjo da igreja dos nossos dias, ou seja, aos pastores das igrejas dos nossos dias. Porque tem muitas igrejas, ouvintes, tem muitos irmãos, irmã, muitos ouvintes, pastores que eles se preocupam em evangelizar, eles se preocupam em fazer a obra, eles se preocupam com paciência fazer a obra de Deus e trabalham para a obra do Senhor, evangelizam e fazem a obra de Deus incessantemente. Porém, muitos têm esquecido do primeiro amor, ou seja, das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Não adianta, ouvintes, somente fazer a obra de Deus e não guardar a palavra de Deus em sua vida, em seu coração. Porque nós vemos, ouvintes, infelizmente hoje as igrejas elas evangelizam, elas entregam marmita aos moradores de rua. As igrejas hoje em dia, elas trabalham, fazem a obra, mas elas não se preocupam em guardar as primeiras obras. Elas não se preocupam em guardar o primeiro amor, que é a primeira fé genuína e verdadeira que nos leva para o céu. E o Senhor estava dizendo: lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te e pratique as primeiras obras. Quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Aleluia! Então, ouvintes, talvez você está aí, você faz a obra de Deus, você prega, você louva, você evangeliza, você
faz a obra de Deus com, aleluia, com intensidade, mas ainda não tem guardado, você ainda não tem zelado pelo primeiro amor e praticado as primeiras obras em Cristo Jesus. Então por isso o Senhor está exortando as igrejas neste momento. As igrejas que se preocupam somente, aleluia, em fazer a obra, mas não estão se preocupando em pregar a sã doutrina, a verdade contra, aleluia, o adultério, a idolatria, a modernidade pecaminosa. Porque a igreja de Éfeso, ouvintes, era uma igreja que trabalhava. É muito mais do que as igrejas dos nossos dias hoje. Era uma igreja que evangelizava, que trabalhava, que fazia obra. E o Senhor reconheceu isso, o Senhor disse, eu conheço as suas obras e trabalhaste pelo nome do Senhor, né? Conhecia a paciência daquela igreja. Né? Uma igreja que se esforçava. Mas era uma igreja que não guardava o primeiro amor, que deixou o primeiro amor, deixou a primeira fé, deixou a ingenuidade do evangelho. E o Senhor diz, lembra-te onde caíste, aleluia. Ou seja, o Senhor está nos falando, nos exortando as igrejas nos nossos dias hoje, agora, nesse momento, aleluia, aonde tem caíste, aonde que as igrejas têm caído, muitos têm trabalhado incessantemente pela obra de Deus, mas têm caído na vanglória, têm caído no orgulho, na soberba, aleluia, têm caído, as igrejas têm caído do primeiro amor, deixando a riqueza, o dinheiro, a fama, sufocar o primeiro amor verdadeiro pela obra de Deus. Oh, maravilha! E o Senhor está exortando os falsos pastores agora. Que não tem conduzido as ovelhas, a sua igreja no primeiro amor. Que não tem zelado, doutrinado realmente como tem que ser a sua igreja. E o Senhor está exortando, lembra-te onde caíste. Você, meu irmão aí, você aí, minha irmã, você pastor, você evangelista, você missionário, você que faz a obra incessantemente, que não tem se cansado de fazer a obra. Isso Deus vê, Deus reconhece, Ele está vendo. Mas quem sabe você caíste do primeiro amor, das primeiras obras, da santificação, e tem deixado a idolatria, o orgulho, a soberba entrar dentro do teu coração. E o Senhor te exorta, o Senhor diz, lembra-te onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Lembra quando você fazia a obra com amor, quando você fazia a obra e se preocupava com a santificação. E hoje, como é que estão as igrejas dos nossos dias, ouvintes? Muitos caíram. Quantos caíram do primeiro amor, das primeiras obras? Fazem a obra, mas fazem por vanglória. Fazem a obra, mas fazem por causa do dinheiro. Fazem a obra, mas não fazem mais por causa das almas. Para aparecer, por fama. Deus, Ele quer que nós venhamos a voltar ao primeiro amor. Aleluia! Ou seja, sofrer pelo verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho qual é? É só evangelizar? É só pregar? É só nós fazer a obra de Deus, está tudo bem? Não, não é só isso não.
A obra de Deus, ela requer santificação do corpo, da alma e do espírito. Este é o Evangelho santo e verdadeiro. A obra de Deus, o Evangelho de Cristo, ele nos diz para nós lembrar aonde caíste, ou seja, aonde que as igrejas brasileiras estão caindo. Aonde que as igrejas brasileiras estão pecando, caindo e falhando diante da palavra de Deus. Aleluia! Porque, ouvintes, nós estamos trazendo esta palavra para nossos dias de hoje. As igrejas brasileiras, aleluia, graças a Deus, a maioria, elas trabalham, elas evangelizam, elas fazem a obra incessantemente, mas infelizmente não tem, aleluia, muitas não têm exigido a santidade. É o que o Senhor está dizendo aqui. Aquela igreja, ela trabalhava, só que ela permitia o adultério. Elas trabalhavam, faziam obra, mas elas permitiam entrar dentro da igreja o pecado, a mentira, o adultério, a falsidade. E como é que está as igrejas brasileiras nos nossos tempos? Estão pregando? Estão evangelizando? Estão falando de Jesus? Estão pregando pela internet, estão falando por todos os meios. Mas será que as igrejas estão combatendo contra o pecado? Será, irmão, irmã, você é pastor mundano? Arrepende-te enquanto é tempo, senão o Senhor Jesus te arranca daí e coloca outro que tem compromisso com Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ouvintes. Ela é fiel. E não adianta as igrejas brasileiras pregar, evangelizar e não combater o pecado. Pregar, fazer a obra, mas deixar o primeiro amor, ou seja, não praticando as primeiras obras, que é combater o adultério, o pecado, a fornicação. Quantos jovens louvando a Deus no altar das igrejas brasileiras. E quando desce, estão de namorico. Estão, aleluia, como diz hoje em dia, ficando. Que é isso? Há tempo da igreja despertar e voltar e lembrar aonde caíste e arrepender, aleluia, para praticar as primeiras obras. Oh, maravilha! É o que o Senhor estava dizendo à igreja de Éfeso. O Senhor reconhecia que era uma igreja esforçada. Você pode até ser esforçado, minha irmã, meu irmão. Deus seja louvado por isso. Mas será que você tem combatido o pecado para que o pecado não entre nas igrejas? Você, ouvintes, que aonde você congrega aí, você tem orado para que o Senhor venha repreender todo tipo de engano? Muitos dizem hoje nas igrejas, mas Deus só quer o coração. Não! Deus, Ele quer nós de corpo, alma e espírito. É o que o Senhor estava dizendo à igreja de Éfeso. Era uma igreja abençoada, mas porém, uma igreja que fazia obra, mas porém uma igreja que deixava o pecado entrar. O pecado da vaidade, do adultério. E essa igreja brasileira hoje em dia, ouvintes, elas pregam, mas elas infelizmente, não é todas, mas a maioria tem deixado o pecado entrar dentro das igrejas. Aleluia! E tem deixado um evangelho maquiado, um evangelho que não é um evangelho transparente. Mas a igreja que é de Deus, ela combate contra o pecado. Hoje as igrejas, elas pregam, fazem a obra,
Como o Senhor disse aqui, que era uma igreja que trabalhava, que fazia obra, que se esforçava, que tinha paciência. Ainda continua, as igrejas de hoje em dia, do século XXI, também fazem isso. Mas infelizmente, irmãos, ouvintes, irmão, irmã e ouvintes, quando a igreja deixa o primeiro amor, a coisa fica complicada. Porque a primeira coisa que eles fazem é recolher o pecado para dentro da igreja. A primeira coisa que o anjo da igreja fala, né, é recolher os programas mundanos de televisão para a sua casa. E ensinar os seus obreiros, membros e ovelhas, dizendo que isso não tem nada a ver. Mas o Senhor está dizendo, arrepende-te enquanto é tempo. Porque não adianta você fazer a obra, irmão, irmã. Não adianta. Não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não adianta você ganhar o mundo inteiro, ganhar as almas, pregando, evangelizando e perder a sua própria. Naquele último dia dizer, o Senhor dizendo e você ouvindo, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Então o Senhor, Ele quer que você faça a obra sim. O Senhor, Ele quer que você se esforce sim, mas também quer que você combata contra o pecado nas igrejas. Quer que você também combate o pecado que vem para nos enganar. Então o Senhor está nos advertindo neste domingo, ouvintes, no primeiro dia, sobre a carta, sobre a igreja de Éfeso. Que o Senhor, Ele reconheceu que era uma igreja que fazia a obra de Deus, mas era uma igreja que tinha deixado as primeiras obras, uma igreja que tinha deixado o primeiro amor. E quantos crentes, ouvintes, que deixou o primeiro amor? Hoje os crentes, ouvintes, muitos, a maioria, eles vão para a igreja, eles louvam, eles pregam, eles fazem a obra, mas quando saem da igreja, eles parecem mundanos, parecem pessoas ímpias. Aleluia! Não tem a diferença. Oh, glória! Não tem a diferença de um verdadeiro servo, de uma verdadeira serva de Deus. E olha os escândalos, ouvintes, que tem acontecido. Por quê? Porque, irmãos, as igrejas, infelizmente, não é todas, a maioria, infelizmente, elas têm feito a obra, mas elas não têm combatido o pecado. O Senhor diz que a porta é estreita, ouvintes. Então arrepende, irmão, irmã, você que está ouvindo esta palavra neste domingo, neste momento agora. Você que está ouvindo esta mensagem agora, arrepende enquanto é tempo. Saia do meio do pecado, do engano, passa para a luz. E o Senhor Jesus vai te abençoar. Faça a obra de Deus, faça. Faça mesmo, com amor. Continue pregando, evangelizando, mas não esqueça das primeiras obras, da santidade, da santificação, combatendo o bom combate, combatendo o pecado, o engano, o adultério, a fornicação, as coisas mundanas deste mundo, do mundo corrompido, onde as igrejas, elas têm infelizmente recolhido o mundo para dentro das igrejas. Infelizmente hoje, ouvintes, é luz em cima do altar, é luz amarela, é luz verde, parece uma boate. Tem deixado o primeiro amor daquela igreja primitiva, daquela igreja santa, daquela igreja que ora, jejua e obedece à palavra de Deus. Oh, glória! Então está aí, ouvintes, a meditação da palavra de Deus na primeira carta, a primeira carta de Apocalipse às igrejas da Ásia.
onde o Senhor reconheceu que era uma igreja que se esforçava, mas porém tinha deixado a primeira obra, as primeiras obras e o primeiro amor. E o Senhor, ouvintes, está preocupado com você, meu irmão, minha irmã. O Senhor está vendo o teu amor pela obra de Deus. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor vê. Mas infelizmente você está sendo enganado pelo diabo. Enganado pelos falsos profetas, os falsos pastores, que não têm pregado a santidade para você. Então arrepende e fuja disso. Fuja disso. Faça a obra de Deus, mas também zele pela tua alma, obedecendo a palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te abençoar muito mais que tem te abençoado. Ouvintes, aí está esta palavra. É uma palavra de alerta. Uma palavra porque o Senhor está voltando, ouvintes. Aleluia. O Senhor está voltando e o Senhor, Ele quer um povo especial, zeloso e de boas obras. Então está aí esta palavra, ouvintes, a primeira carta. E no domingo que vem, se Deus o permitir e quiser, ouvintes, nós vamos estar meditando na segunda carta, na segunda igreja, que é, ouvintes, aqui a igreja de Esmirna. Então, ouvintes, vamos meditar junto, acompanhar junto, porque esta palavra é um alimento para a nossa alma. Que Deus abençoe, ouvintes, a todos vocês. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e a sua família. Não esqueça, ouvinte, de deixar o seu like, de se inscrever no canal, porque isso vai ajudar este canal a alcançar mais almas. Isso vai alcançar mais almas e mais vidas que estão no engano e no pecado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O vosso irmão em Cristo, Israel Magalhães, já se despede na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.